Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta com a nossa programação para falar agora sobre o setor de café. A gente vem acompanhando aí uma oscilação bastante expressiva lá na Bolsa de Nova York. Aqui no mercado físico de café, o dólar tem sustentado os preços, mas me parecem que os negócios seguem travados. Mas para a gente entender essa dinâmica do mercado, eu convido agora o seu Eduardo Carvalhais, analista de mercado do Escritório Carvalhais. Seu Eduardo, seja muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas mais uma vez. Obrigado, boa tarde para você, Vivi. Seu Duda, vamos começar falando então por Nova York. A Bolsa acabou de fechar. A gente teve hoje, então, 95 pontos de queda no principal contrato, vencimento para maio de 2021. Mas ontem a gente teve uma alta aí bastante expressiva de novo, 240 pontos de valorização. O que aconteceu? Por que a gente devolveu parte desses ganhos hoje, seu Duda? E o que está acontecendo que a gente vem reparando mais do que nunca essa oscilação muito intensa lá em Nova York para o mercado de café em especial? Bom, primeiro que eu acho que há dúvidas aí de todo lado. Você teve uma produção grande no Brasil em 2020, ainda bem que tivemos, e vamos ter uma quebra significativa em 2021. Primeiro por ser um ano de safra baixa para a produção de arábica no Brasil e segundo pelo clima, que nós tivemos uma seca muito grande, temperaturas muito altas no semestre passado, e agora, na época de crescimento, já perdemos uma parte das flores e dos frutos, e agora, na época de enchimento, nós tivemos também mais chuvas, ainda bem também, mas não a ideal. E as temperaturas continuam muito altas. Né? Tudo isso aponta para uma safra menor agora em 2021. O Brasil é o maior produtor do mundo, o maior exportador, longe dos outros, né? E o segundo consumidor. A gente nota, como tem acontecido nos últimos anos e vem se acentuando, um aperto muito grande entre produção de café no mundo e consumo mundial. Isso é que faz essa oscilação. Qualquer noticiazinha pode levar o especulador, o operador a correr para se cobrir em Nova York, subindo ou descendo, e também o dólar. Você nota que, como o Brasil é o maior produtor, se o dólar se valoriza aqui dentro, o pessoal em Nova York sabe que significa mais reais na mão do produtor e está mais desvalorizada lá, e vice-versa. Né? Isso tem se sentido muito em Nova York. Depois, outra coisa que com a oscilação muito rápida, com esses debates políticos aqui no Brasil, muitas vezes, quando a Bolsa fecha lá em Nova York, o dólar ainda está correndo versus o real aqui no mercado cambial. Ontem foi um dia desses. Quando Nova York fechou, o dólar estava bem mais valorizado do que no fechamento, que também fechou em alta. De repente, esse pequeno recuo hoje foi por causa disso. Quando fechou, eles estavam avaliando o café, o preço em Nova York em cima de um valor do dólar versus o real, e depois eles reajustaram hoje o dólar. Mas não é uma coisa matemática, né? A gente nota um grande interesse por café no Brasil, há muito comprador, o mercado é comprador, desde as escolhas, do que sobra do benefício do café, até os cafés mais finos. E esse café que ainda está na mão de produtores de café, é difícil de comprar. Né? Os produtores são mais capitalizados e eles só vendem esse café para vender, para cumprir compromissos próximos das despesas da fazenda, da vida dele, ou para algum uso que apareça de repente. Se não, entre colocar nesse mercado financeiro, que os juros é negativo, né? Ninguém vende café para aplicar dinheiro, o que a gente nota, eles acham que uma boa aplicação é em café. A outra coisa também, os produtores estão assustados com o aumento de custos. Né? Eles vão ter uma safra menor, e isso, se o dólar sobe, sobe fertilizantes, sobe defensivos, sobe o combustível, e a energia elétrica também teve reajuste ao longo do ano passado. Se a gente juntar tudo isso, ele faz as contas e percebe que o próximo safra vai ser menor e o custo ainda por cima vai ser maior. Tudo isso faz com que ele tome as suas decisões com muita cautela, pensando muito antes de fazer. É o que está acontecendo. Então, quando tem uma alta como ontem, que não é grande, os preços até melhoram um pouco, mas não o suficiente para motivar os cafeicultores a venderem em maior volume. Eu quero realçar que não há dia no Brasil que não saia negócio. Né? Um país que é o maior produtor, o maior exportador, com 20 dias úteis só, todo dia sai um pouco de negócio. Mas o mercado é sempre arrastado, sempre difícil. Os negócios não saem com facilidade.
Seu Eduardo, tem uma outra questão que tem chamado bastante atenção nas análises internacionais, sobretudo para os preços lá em Nova York, é um certo otimismo com uma retomada da demanda no segundo semestre em importantes polos consumidores, como Estados Unidos e Inglaterra. A gente vê aí o avanço da imunização contra a Covid-19 nesses dois lugares que consomem muito o café brasileiro. E algumas análises internacionais pontuam bastante isso, que a gente tem esse otimismo, essa perspectiva de uma melhora no consumo no segundo semestre, mas em contrapartida a gente tem uma oferta mais restrita do Brasil. O senhor acha que isso também tem influenciado nos preços? Já é o momento da gente começar a pensar nesse mercado no segundo semestre, ou o produtor ainda precisa focar nesse mercado físico, nesse pouco café que ele ainda tem em mãos para negociar? Como que o senhor tem avaliado essas informações que vêm de fora para o nosso mercado? O produtor olha para os dois, né? Ele está preocupado com a próxima safra, se está na hora de vender alguma coisa, ele já olha até para a safra de 22, né? Se vende alguma coisa que é safra de ciclo alto, mas ele hesita muito. Você vê, o clima tem dado muita surpresa, não só no Brasil, como no mundo todo. Eu sou um que não imaginava que geada séria no Brasil, nas áreas, das regiões produtoras de café, é uma coisa praticamente impossível. Aí você olha nevar no Texas, nevar na Grécia, e percebe que nos dias de hoje nada é impossível. Não acho que vai gear nem nada, mas todas essas variáveis fazem o produtor engolir seco. E depois, e no segundo semestre? Vamos ter um segundo semestre com chuvas normais ou vai ser seco? E em janeiro, fevereiro do ano que vem, como é que vai ser o clima? Tudo isso faz com que o mercado fique muito difícil de enxergar o que vai acontecer. Né? Por outro lado, os produtores não têm mais. Antigamente você tinha uma parte dos produtores que levavam estoque de um ano para o outro. Isso é cada vez mais raro. Né? Então, o negócio está da mão para a boca. Eles tomam bastante cuidado com tudo isso. E sim, o consumo deve subir no segundo semestre. Óbvio que não vai ficar normalizado logo nesse ano ainda. Mas as informações que chegam, tanto da Europa como dos Estados Unidos, é de um avanço grande na vacinação e também de uma queda de infecção, de mortalidade entre aqueles grupos que já tomaram vacina. Isso deve, sim, levar a um aumento de consumo fora do lar. Como o consumo dentro do lar se mostrou bastante sólido esse tempo todo de pandemia, isso dá um ânimo de que o consumo no segundo semestre desse ano cresça. Vamos ver se isso realmente acontece. Né? Mas tem que estar no radar do produtor, sim, essa possibilidade de aumento de consumo. E aumento de consumo fora do lar significa aumento de consumo de qualidade, principalmente de café arábica. Né? Tudo isso vai deixar o mercado bastante incerto. Nós vamos continuar com esse sobe e desce em Nova York e também na economia brasileira. As dúvidas sobre como é que vai ser a nossa economia ao longo desse ano. Agora nós vamos ter uma reunião aí que vai se falar em aumento de juros, apesar que esse aumento de juros não vai significar que nós vamos partir para juros positivos. Ou seja, nós não vamos ter estabilidade, assim, uma estabilidade de preço nos próximos tempos. Vamos continuar vendo muita variação, mas a tendência no mercado é de preços bons, essa é a nossa opinião. Tá, e seu Eduardo, quando a gente fala lá em Nova York, há 3 semanas atrás, na última semana de fevereiro, o mercado rompeu a barreira do 1,38, né? Desde então, a gente devolveu parte desses ganhos, fechando aí a 1,33, 1,32. O senhor acha que a gente ainda tem como alcançar de novo esse 1,38 lá em Nova York? Tem espaço para o mercado subir? Existe fundamento? Como é que o senhor acha que deve se comportar o mercado aqui nos próximos dias? Olha, é impossível, né? Aquela brincadeira que nem com bola de cristal dá para saber o que vai acontecer. Mas eu não vejo nada demais se ele voltar lá. Nós temos que lembrar que nós nos acostumamos aí nos últimos anos com esses preços aí em torno de $1, e a gente vê analista falando que de repente o mercado vai voltar para $1. Isso é a mesma coisa que eu falar que o mercado vai a 1,50, 1,60. Não dá para saber o que vai acontecer. Mas eu quero lembrar que quando existiu o Acordo Internacional do Café, as margens de trabalho dentro das cláusulas econômicas eram entre $1,20 e $1,40. $1,40 era considerado um preço normal. Só a partir de $1,40 que se começava a colocar mais café no mercado. Né? Aumentou a produtividade, aumentou o consumo,
Tudo isso fica difícil de a gente querer comparar o que acontece agora com o que acontecia lá atrás, no final nos anos 80, por exemplo. Mas eu sou daqueles que não vejo nada demais se o mercado for lá. Ele vai? Eu não sei. Outra coisa, a liquidez que tem no mundo, a comunicação em rede, você vê esses fundos de investimento serem feitos para tudo quanto é para lado. Agora falam em fundos de investimentos em commodities. O que vai acontecer com isso tudo? Nós estamos num mundo que as coisas mudam com muita rapidez. Agora, uma coisa nós sabemos, não tem café sobrando. Você não vai falar que se vai faltar ou não, só o clima vai dizer. Mas que não existe um excesso de produção em relação ao consumo, um excesso de produção de verdade. A gente sempre fica naquela margem. O consumo mundial cresceu 1 milhão de sacos, ou a produção mundial caiu 2 milhões, subiu 2 milhões. Isso está dentro da margem de erro de cálculo da produção mundial, sabe? Isso é verdade. Nós vamos continuar vivendo nesse equilíbrio precário entre produção mundial e consumo mundial. Sabe? É muito difícil se falar para onde que vai o preço do café, se ele vai cair, se ele vai subir. Mas sobrar café não está sobrando e eu não vejo nos preços atuais nada demais. O mercado mundial pode perfeitamente trabalhar dentro desses preços que estão aí, sabe? Vai trabalhar? Só o tempo vai dizer. Falando um pouquinho agora aqui no mercado físico, o senhor já trouxe para a gente que o produtor ele está mais retraído, segue agindo com cautela, mas eu queria que a gente estendesse um pouquinho, seu Duda. A que preços que vem sendo negociados esse café no mercado físico e quanto que o produtor deve... quanto que eles esperam, qual é a base que o produtor espera que o mercado ofereça para ele de fato fechar esse negócio? O senhor consegue ter essa informação que vem do campo? Como é que tem sido aí os últimos dias para o mercado físico? Olha, primeiro que com esse universo de produtores num país continental como o nosso, não existe um pensamento homogêneo de todo mundo, né? Mas, inclusive, o produtor vai ter que trabalhar em cima dos seus próprios custos, da sua própria produção, para decidir em que preço que ele vai vender. Mas a gente ouve, às vezes, por exemplo, vender para entrega no ano que vem, 2022. No momento, a gente ouve muito produtor falando que a ideia dele de preço é R$800. Mas nós não estamos longe disso no momento. O mercado está praticando aí em torno de 770, um pouco para cima, um pouco para baixo. Se quando chegar, será que vai chegar a 800? Não dá para se afirmar agora. Outra coisa, se chegar, eles vão mesmo vender ou vão subir a régua mais um pouco? Né? Nós vamos viver, como eu afirmei agora há pouco, com muita essa instabilidade continuando, mas o número que a gente sente na cabeça do produtor de café arábica de qualidade no momento é esse número de 800. Né? Vai ser mantido? Como é que vai ser? Como é que vai ser o clima daqui para frente? Tudo isso vai continuar mexendo com o preço. Como é que vai ficar o dólar frente ao real? Né? Como é que vai avançar essa vacinação no Brasil e no mundo? São muitas variáveis, é muito difícil de você estabelecer um preço, mas o que a gente ouve muito do produtor no momento é esse número de 800. Eu acho que é só está na cabeça essa semana, vamos ver a semana que vem como é que vai ser. Em relação ao consumo aqui no Brasil, senhor Eduardo, essas novas restrições dos governos tentando aí frear mais uma vez a pandemia da Covid-19. Essas novas restrições, o senhor traz um novo sentimento de incerteza para o mercado? A gente teve a BIC que falou que no ano passado, apesar de tudo, o consumo no Brasil ele cresceu 1,34%, mas e para 2020? Como é que ficam as perspectivas diante da gente estar vivendo esse cenário de novo de café, cafeterias, o setor de hotéis, padarias, sendo aí novamente afetados aí pelas restrições contra a Covid-19? Bom, a experiência que nós tivemos em 2020 mostrou que aquele café que não foi consumido dentro de casa passou a ser consumido dentro de casa. Eu brinco que o café é uma muito boa companhia quando nós estamos em casa, né? Mesmo com o pessoal de cápsulas e tudo, tem aumentado as vendas e o consumo disso, tem aumentado a venda, o consumo de todos os tipos de café. E outra coisa interessante que aconteceu no hemisfério norte e também, pelo que a gente fala com os torradores aqui dentro do Brasil, cresceu o consumo de café de maior qualidade dentro de casa. O grande consumo ainda é do nosso café tradicional, que é o café que a maioria dos consumidores brasileiros está acostumada a tomar. Mas vem crescendo, sim, o consumo de cafés tanto superiores como de café gourmet dentro do lar também. Eu acredito que nessa nova fase o consumo deve se sustentar. Quem vai ficar em casa
vai tomar mais café em casa e menos fora de casa, né? Eu não acredito em queda do consumo no momento, não. Seu Duda, para a gente finalizar, o senhor tocou num ponto aqui sobre o aumento de custo e a safra do ano que vem ter como característica ser uma safra de ciclo alto novamente para o Brasil. Essa é uma preocupação que já tem no radar do mercado. Eu pergunto isso para o senhor, porque no caso do Conilon, eu conversei ontem com o presidente da Coabriel e ele falou exatamente isso, que devido essa elevação do dólar, aumento nos insumos, pode ser que o produtor de Conilon, especificamente falando, escolha por reduzir os tratos culturais, impactando então diretamente na qualidade da safra do ano que vem. O senhor já se preocupa em relação a tudo isso? A gente já consegue imaginar se isso já está no radar do mercado? É de fato uma preocupação? Como que o senhor avalia esse cenário, seu Eduardo? Bom, é uma preocupação, mas como eu disse, as coisas estão mudando com muita rapidez. É uma preocupação, sim, sobre como é que vai ser a safra que vem, como é que vai ser o clima até lá. E a outra coisa que tem que, sim, que entrar e entrou no meio das nossas preocupações é o fato de que a gente nota cafeicultores em regiões mais planas, de café de boa qualidade como o Cerrado, diversificando para grãos, né? Eu não acho que a produção brasileira vai cair nem nada, mas eu acho que a velocidade de crescimento da produção brasileira vai ser diferente do que foi nesses primeiros 20 anos do século XXI. Os grãos vão muito bem, a produtividade é muito alta no Brasil também. Você vê a Embrapa trabalhando agora em cima de uma variedade de trigo do Cerrado brasileiro. Já estão fazendo testes e tem se mostrado muito bom resultado também no trigo. E nós conversando com cafeicultores, tanto do Cerrado, como aqui do estado de São Paulo, do Paraná, e mesmo de Minas, aqui do sul de Minas, a gente nota uma tendência à diversificação, quando não tendência uma atenção maior, pensarem mais nessa diversificação para não dependerem de um único produto. A outra coisa que a gente ouve falar muito é que o capital investido para se produzir café acaba sendo muito maior do que os grãos e nos grãos você, como tem 2 safras, tem gente testando 3 safras com esse trigo no Cerrado, o risco diminui muito. Tudo isso nós temos que ficar atentos. Eu não acho, mais uma vez, que nós vamos assistir queda de produção nem nada. Mas o café está arrumando um concorrente aí, que aos pouquinhos vai crescer, né? E que nós temos que ficar bastante atentos a isso também. Ou seja, se os preços do café caírem nos próximos tempos, aí, neste ano ou ano que vem, vamos ajudar a acelerar essa tendência. Tudo isso nós temos que ir acompanhando. Como eu disse, a partir dessas comunicações em rede e tudo, as coisas cada vez acontecem mais rápido, as mudanças são cada vez mais rápidas. Seu Duda, muito obrigada pela participação do senhor mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Já deixo o convite aberto, o senhor sabe que o senhor é sempre muito bem-vindo aqui. Muito obrigado e até a próxima vez. Portanto, essa foi a análise do mercado de café com o seu Eduardo Carvalhais, que trouxe para a gente aí as perspectivas, os próximos passos que o mercado deve tomar daqui para frente. Ele trouxe que Nova York deve continuar apresentando volatilidade, justamente por essas, são muitas variáveis que a gente tem no mercado hoje. Questão da imunização da Covid-19, consumo fora de casa que tende a aumentar no segundo semestre com a imunização lá nos Estados Unidos e também na Inglaterra e principalmente a quebra de safra no Brasil. Aqui no Brasil, o mercado ele segue travado, o senhor Duda trouxe para a gente que o produtor, aparecem negócios para o produtor fechar, mas ele escolhe trabalhar com cautela, esperando aí uma elevação ainda maior nos preços. Bom, eu vou ficando por aqui, mas você que está por aí, não esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube, Notícias Agrícolas Oficiais, Notícias Agrícolas Oficial, curtir o nosso vídeo, ativar o sininho para você receber sempre as notificações. Aproveito para responder o João, que mandou aqui no nosso bate-papo do YouTube, perguntando da previsão do tempo. João, nossa previsão do tempo com o IMET é sempre às segundas e sexta-feiras, normalmente por volta das 11h30, meio-dia, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, mas você não sai daí que já já a gente está de volta.